grande de gelo é uma realidade. Os glaciares alpinos estão a regredir nos Himalaias, nos Andes, nos Alpes e na América do Norte. Restam-nos apenas 27 dos 150 glaciares que se estimam terem existido aqui. E os cientistas afirmam que este quadro negro não se fica por aqui. O clima está literalmente a ficar fora de controle. Os glaciares que estão a derreter irão provocar a subida da água dos oceanos e o aparecimento de tempestades assassinas. E tal como a mítica Atlântida, as cidades norte-americanas poderão vir a ser engolidas pelo mar. O memorial de Jefferson ficará debaixo de 4,5 metros de água. A água irá chegar perto da Casa Branca. Mega desastres, o degelo do glaciar. Todos os dias perdem-se 500 milhões de toneladas de gelo das plataformas glaciares polares, talvez irremediavelmente. Este facto está a deixar os cientistas alarmados, porque as plataformas glaciares cobrem quase 10% da superfície terrestre e contêm 75% da água doce do planeta. O grande problema é o potencial derretimento dos grandes lençóis de gelo da Groenlândia e da Antártida, muito maior do que o degelo de alguns glaciares. Trata-se de um fator realmente crucial para a civilização neste século, o que irá acontecer aos lençóis de gelo. O mesmo fenómeno sinistro registra-se por todo o mundo. As famosas neves do Monte Kilimanjaro estão a desaparecer. As correntes congeladas dos Andes estão a secar e os glaciares do Parque Nacional dos Glaciares no estado do Montana estão a desaparecer. Este retrocesso global dos glaciares é o resultado de uma tendência geral de aquecimento por todo o planeta. Os oceanos estão a aquecer. Aqueceram de forma muito convincente nos últimos 10 anos. O sistema climático está a mudar. E está a mudar a um ritmo que, comparado com as décadas e séculos anteriores, é bastante rápido. E mares mais quentes significam um aumento do nível da água. À medida que a água aquece, expande-se. Por isso, a água quente ocupa mais volume, aumentando também o nível do mar. Os cientistas prevêem um aumento do nível da água do mar entre 30 e 90 centímetros até ao final do século. Mas se uma porção significativa das calotas glaciares polares derreter, estes valores podem ser muito superiores. Não é totalmente irrealista pensar que a subida do nível do mar poderá chegar aos 3 metros até 2100. Existe muito gelo na parte ocidental da Antártida. Encontra-se abaixo do nível do mar e é inerentemente instável. Estamos preocupados que possa derreter muito rapidamente. Só este volume poderia provocar uma subida de água do mar em 4,5 metros. As zonas costeiras de baixa altitude ficariam devastadas. Países insulares inteiros no sul do Pacífico seriam engolidos pelo mar. No Bangladesh, os arrozais que alimentam milhões de pessoas desapareceriam debaixo da água salgada. Seria deslocado um número infindável de pessoas que se tornariam refugiados climáticos. E algumas das maiores cidades dos Estados Unidos, como Miami, Baltimore, Nova York e Boston, poderão ver desaparecer as suas zonas costeiras de maior valor imobiliário. Pior do que isso, as temperaturas do mar aumentarão, o que irá provocar tempestades tropicais e furacões de maior intensidade. Um furacão é um motor alimentado a calor. É um monstro que devora calor e obtém-no a partir das camadas superiores do oceano. Por isso, quanto mais quente for o oceano, maior será o calor que alimentará os furacões. O derretimento dos glaciares pode ser o primeiro sinal desta catástrofe ambiental iminente. Um glaciar é um rio de água congelada que avança lentamente. Uma tremenda acumulação de neve compactada pela pressão do seu peso e transformada em gelo. Move-se muito lentamente sob o peso da sua própria gravidade e é essa a chave. Um glaciar tem de se deslocar para lhe podermos chamar um glaciar. Alguns destes rios de gelo chegam a deslocar-se a mais de 3 km/h.
Durante a última idade do gelo, esculpiram paisagens inteiras, abrindo caminho através da rocha. Um sistema glaciar pode ser tão grande como um continente ou tão pequeno como um pequeno vale entre montanhas. Todos os anos, quando a neve cai, os glaciares ganham novo gelo. Um glaciar saudável é aquele que recebe bastante neve durante o inverno e que não a vê derreter demasiado durante o verão. Dessa forma, pode manter a sua massa ou mesmo crescer. Estes glaciares de montanha existem há mais de 10 mil anos. Atualmente, os cientistas monitorizam o seu estado diariamente e prevêem que todos eles terão desaparecido por volta do ano 2050. Mas o período de vida de um glaciar de montanha é curto quando comparado com os rios de gelo que fluem a partir das plataformas glaciares. Muitos deles têm mais de 500 mil anos. Estes glaciares polares são ainda mais importantes para o futuro do planeta. Só em termos de massa, as calotas polares são impressionantes. A Antártida não está à escala humana, é absolutamente enorme. Se quiséssemos contar todos os glaciares existentes na Antártida, chegaríamos certamente às dezenas de milhares de glaciares. De difícil acesso, a Antártida, o sétimo continente, só foi descoberta no século XVIII. Desde então, exploradores e cientistas têm tentado recolher informação sobre as plataformas glaciares. Querem, acima de tudo, saber a rapidez com que os mantos de gelo se estão a derreter, porque esta informação poderá dizer-nos a velocidade e o quanto é que os níveis do mar em todo o mundo irão crescer. Mas as regiões polares têm sido difíceis de estudar. Temos de perceber que há coisa de 30 ou 40 anos, nem sequer sabíamos onde estavam todos os glaciares mais importantes. Durante décadas, a Groenlândia e a Antártida revelaram ser demasiado grandes para poderem ser cartografadas com precisão. O que nós fizemos foi reunir centenas ou milhares de medições individuais, obtidas no terreno por cientistas que iam visitar uma plataforma de gelo e recolher amostras. O mapa completo das regiões polares e de todos os seus glaciares tem permanecido um enorme quebra-cabeças. A partir do terreno é impossível dizer seja o que for acerca de toda a plataforma glaciária com certeza e precisão. Agora, os cientistas dizem que ver o quadro completo das plataformas de gelo pode ser uma questão de sobrevivência para as gerações vindouras. Precisamos realmente de analisá-las todas, detectar as áreas onde estão a ocorrer alterações e ter noção de que não se trata apenas de um ou dois glaciares que estão a mudar, mas que pode ser toda uma zona costeira com vários milhares de quilómetros que está a mudar ao mesmo tempo. Estas alterações nas plataformas de gelo polares e nos glaciares podem traduzir-se num desastre, e o que estes cientistas vierem a descobrir poderá ter um impacto de vida ou de morte em milhões de pessoas por todo o mundo. À medida que os glaciares derretem por todo o mundo, a área de superfície branca de reflexão diminui, sendo substituída por terra ou água. Ambas as superfícies são mais escuras e absorvem mais calor, o que, por sua vez, acelera o degelo. Isto é aquilo a que os cientistas chamam de efeito de retroação. Nas últimas 3 décadas, derreteu 1/3 de todos os glaciares no Parque Nacional dos Glaciares, no estado do Montana. Desde a década de 1970, temos vindo a assistir a um desaparecimento rápido e total dos glaciares. O ecologista Dan Faegre tem monitorizado o seu definhar nos últimos 15 anos. Usamos vários métodos para acompanhar os glaciares e o primeiro e mais óbvio é através de fotografias que podem ser obtidas a partir de um ponto na paisagem, vistas de lado, e podemos ir vendo as alterações visuais ano após ano. Fotografias sequenciais tiradas com décadas de intervalo mostram como glaciares específicos têm diminuído de tamanho. Eu consigo ver com os meus próprios olhos o quanto um glaciar tem regredido. E é uma visão um pouco constrangedora e alarmante, porque nos habituámos
e alarmante, porque nos habituámos a ver os glaciares como uma presença perene numa determinada paisagem e vê-lo desaparecer tão rapidamente significa que estamos a passar por tempos muito dinâmicos. Faegre encontra-se neste momento a fotografar o glaciar Salamandra, que tem vindo rapidamente a perder massa. Para os glaciólogos, a área da superfície não é o único fator a ter em conta quando se quer determinar a saúde de um glaciar. Tem que ver também com a sua espessura e a massa total. E para isso fazemos várias medições no terreno. Podemos ir até ao glaciar com um sistema de GPS e obter a área e a altitude. Nesta imagem de 1850 vemos o glaciar a cobrir grande parte do cenário. E a diferença entre 1850 e o seu estado atual é que cerca de 83% do gelo desapareceu. O prognóstico para o Parque Nacional dos Glaciares é terrível. Baseados nas melhores condições que temos hoje, parece que o ano 2030 será quando grande parte dos glaciares, se não mesmo todos, terão desaparecido. Calcula-se que os glaciares de todo o mundo sofrerão o mesmo destino. Quase todos os glaciares alpinos ou de vale do mundo têm vindo a regredir. O que se passa no Parque Nacional dos Glaciares passa-se basicamente em todo o globo. Estamos a ver estas montanhas a serem transformadas pelas alterações climáticas. Há muito que o degelo dos glaciares representa uma ameaça para as comunidades locais. Tal como em muitas zonas de alta montanha, os glaciares do Peru foram outrora temidos pelas avalanches que provocavam. Pode dar-se o caso de o gelo que cai de um glaciar se misturar com material vulcânico e criar uma espécie de lama. É como se fosse cimento líquido a deslocar-se a grande velocidade. É muito devastador e já matou várias pessoas em várias ocasiões. Mas agora, o gelo derretido criou um novo tipo de perigo. Nos últimos 30 anos, os glaciares do Peru perderam mais de 1/4 da sua área. Em certos locais, o gelo transformou-se em água, formando lagos no alto das montanhas que ameaçam as aldeias que se encontram mais abaixo. Os próprios glaciares construíram uma represa e, à medida que vão derretendo, vão enchendo o lago que fica por trás. E quando o lago atinge um determinado nível, pode fluir para fora dos seus limites. Nas regiões montanhosas, os glaciares servem de reservatórios vitais de água doce, fornecendo 50% da água que as populações vizinhas precisam. Quando os glaciares de montanha desaparecem, isso pode conduzir a consequências diretas para os seres humanos. Um exemplo ilustrativo disto mesmo são os glaciares dos Himalaias, onde muitas das pessoas que vivem nos vales dependem da sua água, em particular durante a época seca. Por isso, quando esses glaciares desaparecerem, essas pessoas terão de procurar abastecimentos de água alternativos ou ir viver para o outro lado. No oeste dos Estados Unidos, a dependência dos reservatórios de gelo glaciar e de neve é igualmente grande. Corresponde a cerca de 87% da água que os norte-americanos do oeste consomem. Por isso, as montanhas são muito importantes ao fornecerem essa água. Uma redução na água doce é apenas um dos problemas causados pelo derretimento dos glaciares. Igualmente problemático é o que o derretimento do gelo nas regiões polares irá fazer aos níveis do mar por todo o globo. E o ritmo a que o degelo ocorre é maior do que qualquer pessoa poderia prever. No ano 2000, os cientistas ficaram estupefactos com as alterações sofridas na plataforma de gelo de Ross, na Antártida. As plataformas de gelo funcionam como contrafortes para os glaciares, evitando que eles entrem em contacto com o mar. Durante um período de 2 semanas, um fragmento de 11.000 km², uma área do tamanho da ilha da Jamaica, despedaçou-se e separou-se do continente, naquele que até hoje foi o maior iceberg registado com 3 bilhões de toneladas. Esta recente perda de glaciares e de gelo polar é um indicador ominoso da rapidez com que os oceanos estão a aquecer. Estamos a falar de um aumento de vários graus no decorrer deste século, o que representa um valor enorme. O oceano desempenha um papel muito importante e atualmente não temos uma noção exata daquilo que se passa no oceano. Mas é difícil de determinar a velocidade a que os glaciares estão a derreter. A maior dificuldade que temos em relação ao movimento dos glaciares está em controlar aquilo que se passa ao nível do solo. E é essa a parte que nós não vemos.
As alterações que estamos a observar nas plataformas de gelo são mais rápidas e maiores do que aquilo que os modelos prevêem. Penso que, no caso mais extremo, iremos perder grande parte da Groenlândia e do oeste da Antártida. Aí teremos uma subida do nível do mar 10 vezes superior, a rondar os 9 metros. Uma subida de 9 metros significa que muitas das zonas baixas, como grandes extensões da Flórida, ficariam submersas. Os satélites são a ferramenta mais importante que os cientistas têm hoje à sua disposição para vigiarem o que está a acontecer aos oceanos e às plataformas glaciares. Para vermos o oceano inteiro, temos de o fazer de muito longe, temos de o fazer a partir do espaço. É claro que os satélites conseguem fazer isso porque estão a obter dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, anos a fio. No decorrer dos últimos 50 anos, recebemos dados de grande importância que nos foram transmitidos por vários sistemas de satélites diferentes. Em 2002, a NASA, em parceria com a Agência Espacial Alemã, lançou um par de satélites para ajudar a determinar a extensão da perda de glaciares. A experiência tem o nome de GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, e mede, entre outras coisas, a atração gravitacional da Antártida e da Groenlândia. Aproveitámos o facto de a mesma coisa que nos indica o peso na balança, a nossa massa, também exercer uma atração gravitacional, que é detectada pelos satélites que estão em órbita. Foi como meter uma balança por baixo das plataformas de gelo e medir o peso delas. GRACE baseia-se em 2 satélites que receberam as alcunhas de Tom e Jerry. Perseguem-se mutuamente à volta da Terra a uma distância de 160 a 240 km um do outro, medindo constantemente as alterações nas suas órbitas, com uma precisão inferior ao tamanho de um glóbulo vermelho. Estas pequenas variações nas órbitas do Tom e do Jerry alertam os cientistas para alterações na distribuição da água que cobre o planeta, sejam elas nos mares e nos oceanos, ou na forma de gelo nos glaciares e nas calotas polares. Nos últimos 5 anos, os satélites têm vindo a passar sobre os oceanos e as plataformas de gelo do globo, reunindo uma enorme quantidade de dados. Todos os meses, a GRACE gera um novo mapa do gelo que cobre a superfície da Terra. Se olharmos para aquela que é a maior alteração ocorrida durante os 5 anos da missão GRACE, reparamos que as alterações no gelo polar são aquelas que mais nos chamam a atenção. De acordo com imagens geradas pela GRACE, o cenário é claro. As calotas polares estão a perder peso, ao passo que com os oceanos acontece precisamente o contrário. Os cientistas estimam que derretam entre 100 a 200 mil milhões de toneladas de gelo todos os anos. Para aqueles que estudam estes sinais de satélite, é um cenário alarmante. A subida das águas irá engolir terrenos agrícolas, vilas e cidades. Mas ao contrário das inundações do passado, assim que as águas forem libertadas, não irão recuar. O aumento das temperaturas globais está a provocar o derretimento dos glaciares e das plataformas de gelo da Terra. Se uma porção considerável das calotas polares derreter, o resultado poderá ser catastrófico. Os grandes gigantes são a Groenlândia e a Antártida. Existe gelo suficiente na Groenlândia para fazer subir o nível do mar entre 5 a 6 metros. 70% da superfície terrestre está coberta por oceanos. Mais de 1/4 da população do planeta vive a menos de 160 km de uma zona costeira. Nas últimas 2 décadas, muitas destas pessoas têm testemunhado mudanças alarmantes. Outrora lugares onde prosperavam comunidades inteiras, as zonas baixas têm vindo a ser engolidas pelo mar. Em certas ilhas do sul do Pacífico, os habitantes têm vindo a lutar contra a invasão das ondas, que lhes devora as zonas costeiras. Tuvalu, uma nação insular que se situa a 4.800 km da Austrália, encontra-se apenas a 1,8 metros acima do nível do mar. Com a previsão de subida das águas, em quase 1 metro até 2100, Tuvalu corre o risco de ser completamente engolido. Em 2001, alguns dos líderes de Tuvalu reconheceram nada mais poder fazer contra a subida do nível do mar.
e pediram à Nova Zelândia para aceitarem os 11 mil habitantes do arquipélago como refugiados. Todos os anos partem tuvaluanos do país, mas outros há que permanecem numa tentativa de chamar a atenção para a situação aflitiva que o país vive. No Bangladesh, onde vivem 150 milhões de pessoas, a água salgada do mar tem invadido os arrozais de água doce. Os agricultores têm-se adaptado, convertendo as suas parcelas em viveiros de camarões. Mas os ecologistas dizem que a água salgada se misturou com a água potável. Sem água doce e arroz para os sustentar, é possível que cerca de 30 milhões de refugiados climáticos se vejam forçados a procurar novos lares fora do Bangladesh. Nos países em desenvolvimento, este tipo de deslocação em massa poderá provocar o caos. Quando populações inteiras se deslocam e as áreas em que vivem se tornam inabitáveis, poderão surgir problemas de saúde significativos. E tudo isto traz implicações a nível de segurança. O general Anthony Zinni, atualmente reformado, partilhou a autoria de um relatório sobre a potencial ameaça à segurança nacional causada pelas alterações climáticas. Poderíamos perder acesso a recursos em certos sítios dos quais dependemos neste momento, o que poderá criar problemas económicos. Tudo isto pode gerar conflitos ou pôr em risco interesses de segurança que temos, provocando assim um impacto direto sobre as Forças Armadas. Os seres humanos não gostam de migrar, não gostam de deslocar as suas famílias e as suas vidas através de grandes extensões de território. Se adicionarmos a isso um mundo ou um país que não tem recursos, não tem transportes, não tem agência governamental para lidar com emergências, é um enorme problema. As migrações provocadas pelo clima poderão vir a ser um dos maiores problemas a nível de segurança do século XXI. Também estão a surgir sinais perturbadores de aquecimento no Ártico. No Alasca, as zonas de terra permanentemente congeladas, ou permafrost, estão a derreter, libertando metano, um potente gás de estufa, para a atmosfera. Este fenómeno acelera ainda mais o desgelo. Com os mares do Ártico a aquecer, as baleias, as morsas e as focas estão a alterar os seus padrões de alimentação e de migração, dificultando a sua caça por parte dos povos nativos. E enquanto a diminuição de reservas de alimento ameaça a subsistência dos povos indígenas, o aumento do nível do mar ameaça invadir as suas terras. E mais para sul, o oceano em expansão tem vindo a roubar terra à zona costeira norte-americana. É uma regra básica. Se o nível do mar aumentar 30 centímetros, o impacto far-se-á sentir para o interior numa extensão de cerca de 30 metros. Em locais como a costa do Golfo do México, onde a terra é bastante plana, poderá ser de 300 metros por cada 30 centímetros. São visíveis alterações impressionantes ao largo do sul do Louisiana, onde a terra é muito frágil. Podemos ir hoje ao sul da Louisiana e vemos que a terra se está a transformar literalmente em água. Todos os dias 20 hectares de terra são invadidos pela água. A cada 10 meses uma área de terra equivalente a Manhattan é transformada em água. Mas noutras regiões o aumento do nível do mar é acompanhado por um fenómeno natural chamado soerguimento pós-glacial. Durante a última idade do gelo, um enorme manto de gelo cobriu partes da América do Norte. À medida que o gelo foi regredindo, a terra que tinha estado sob o peso do gelo começou literalmente a subir. As regiões vizinhas começaram a cair. O fenómeno ainda pode ser visto ao longo da baía de Chesapeake. A massa de terra que liga a região da baía de Chesapeake e Nova Inglaterra é como um baloiço gigante. É um único pedaço de terra. A terra está a afundar-se um pouco de forma natural. No final do século, o afundamento da terra na região da baía de Chesapeake irá acrescentar quase 15 centímetros à subida relativa do nível do mar. Isto pode não parecer muito, mas uma subida de 30 centímetros poderá deslocar a linha costeira pelo menos 30 metros para o interior. Os habitantes da baía de Chesapeake já testemunharam mudanças. Desapareceram 13 ilhas. Desapareceram literalmente nos últimos 100 anos e a última ilha desabitada na parte da baía de Chesapeake, que pertence a Maryland, está a desaparecer a um ritmo inacreditável. Um residente de longa data nesta região é Donald Willey, um ex-fuzileiro. Willey tem assistido à invasão da ilha Hooper por parte do mar e está a lutar para salvar o último legado que resta da ilha, um cemitério histórico. A minha família já vivia aqui antes da Guerra da Independência.
O meu objetivo é tentar travar a erosão e proteger este cemitério enquanto puder. Em 9 meses, Willey testemunhou mudanças significativas. Desde o último mês de junho, a água avançou quase 8 metros. Para Willey, o cemitério é emblemático de tudo o que tem mudado na paisagem a que ele se habituou a chamar sua. Perdidas estão as casas das famílias, que aqui viviam há gerações, mas também a proteção que as Ilhas Barreira outrora ofereciam a esta região. Se formos atingidos por um grande furacão, todo este trabalho que tenho feito aqui vai por água abaixo e provavelmente metade destas sepulturas. Quando um furacão se aproxima do continente, as Ilhas Barreira funcionam como lombas naturais, reduzindo a força de uma tempestade. Mesmo que a água passe por cima da Ilha Barreira, durante um furacão, é dissipada uma grande quantidade de energia, à medida que a água passa pelas árvores e pela vegetação. As ondas reduzem ainda mais a sua velocidade ao passar pelos pântanos. A água passa literalmente por bilhões de folhas de erva e a fricção desse contacto dispersa ainda mais a água, fazendo com que, ao chegar aos grandes centros populacionais, a sua força tenha sido reduzida de forma drástica. Mas agora as Ilhas Barreira e os pântanos estão a desaparecer. Sem a proteção destas barreiras naturais, as grandes cidades costeiras como Nova York, Miami e Baltimore ficarão indefesas contra a subida do nível do mar e das grandes tempestades. À medida que o clima aquece, as temperaturas dos oceanos também sobem, aproximando-nos cada vez mais do desastre. É quase certo que as tempestades se vão tornar mais intensas. Isto porque, à medida que a água aquece, a disponibilidade do combustível que alimenta os furacões será maior. Por isso, as águas mais quentes criarão tempestades mais violentas. A maior ameaça colocada pelos furacões vem das sobreelevações de temporal, os storm surges. Nos Estados Unidos, 90% das pessoas que morreram durante um furacão foram vítimas deste fenómeno. Quando uma sobreelevação do nível do mar vem acompanhada por uma maré alta, pode fazer subir o nível da água em 5 metros ou mais e avançar mais de 2 km para o interior. Ao longo da história, os habitantes das regiões costeiras baixas desenvolveram várias formas para se protegerem das sobreelevações de temporal. Na Holanda, onde grande parte da zona costeira se encontra abaixo do nível do mar, os seus habitantes construíram um incrível sistema de diques e barragens naturais para manter o Mar do Norte afastado. As turbinas eólicas funcionam como bombas, mantendo os terrenos secos. Os holandeses aperfeiçoaram a técnica do uso de diques na Idade Média e, subsequentemente, foram aumentando o sistema de diques. Mas, por vezes, o mar revolto consegue superar mesmo as defesas mais fortes. Em fevereiro de 1953, ventos fortes e marés excepcionalmente altas fenderam os diques. A inundação chegou durante a noite e sem aviso prévio. As ondas destruíram 300 quintas e 3.000 lares, matando mais de 1.800 pessoas. Em Inglaterra, a subida do nível do mar tem vindo a ameaçar a cidade de Londres durante quase 5 décadas. Em 1984, os engenheiros construíram a Barreira do Tamisa, uma estrutura de controle de inundações no rio Tamisa, a jusante de Londres. Trata-se de uma passagem temporária, uma comporta que se fecha quando se começa a aproximar da cidade uma grande quantidade de água. Já abriu e fechou 80 vezes desde que foi terminada no início da década de 80. Antes da década de 1990, as sobreelevações de temporal obrigavam as comportas a fechar em média 2 vezes por ano. Desde 1990, este número aumentou 100% para 4 vezes por ano. As comunidades norte-americanas também têm estado vulneráveis a estes aumentos do nível do mar. Durante o século XX, o Golfo do México e a costa leste dos Estados Unidos foram atingidos por 167 grandes furacões.
Mas dos 6 furacões mais poderosos a atingir a América, 3 deles ocorreram num período de 52 dias, no ano de 2005. O Wilma, o Rita e o Katrina. E os especialistas avisam que o Katrina poderá ser um pronúncio do que está para vir. O que me preocupa enquanto especialista em desastres é que muitas comunidades não estão a levar a lição do Katrina a sério. Existe sempre aquela atitude de só acontece aos outros. De acordo com um painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, o aquecimento global, que é parcialmente responsável por estas tempestades violentas, foi desencadeado durante a Revolução Industrial, em meados do século XIX. Quando as fábricas começaram a queimar combustíveis fósseis, foram libertadas para a atmosfera milhões de toneladas adicionais de dióxido de carbono, um gás de estufa. O CO2 é muito eficaz em reter o calor da Terra. Podemos pensar nele como um manto. O dióxido de carbono intercepta parte da radiação refletida pela Terra e aprisiona-a, refletindo-a novamente para nós. Durante o século XX, as temperaturas mundiais aumentaram em média 0,6 graus Celsius, um valor muito superior ao registrado nos 9 séculos anteriores. O aumento está relacionado com a quantidade de combustíveis fósseis que são queimados pelos países industrializados todos os anos. E esta subida nas temperaturas atmosféricas é acompanhada pela subida das temperaturas dos oceanos. Mas os valores e a rapidez com que os oceanos estão a aquecer têm sido difíceis de medir. Tal como os cientistas descobriram com as calotas polares, a obtenção de registros de temperatura precisos de uma área tão grande como um oceano representa um desafio hercúleo. Até recentemente, as medições independentes obtidas por investigadores que navegavam no oceano em navios eram inconsistentes e não ajudavam a ter uma visão do quadro geral. Temos aqui alguns intervalos. Um novo projeto internacional conhecido por Argo está atualmente a fornecer-nos uma visão mais abrangente. O projeto Argo foi concebido para avaliar o estado físico dos oceanos, ou seja, a estrutura vertical da temperatura, salinidade e correntes oceânicas. Até hoje, foram libertadas quase 3.000 sondas Argo por todos os oceanos do mundo. Neste momento, julgamos ter o número suficiente para podermos observar o oceano no seu todo, ao nível que precisa de ser estudado. Os dados da experiência indicam que os oceanos estão a aquecer a um ritmo alarmante. Para as terras baixas das zonas costeiras, esta tendência de aquecimento poderá ser devastadora. Nos Estados Unidos, o Golfo do México, e especialmente Nova Orleans, correm um sério risco. Penso que não há cidade no mundo mais perigosa para se viver. O Katrina 2 é inevitável, porque nem sequer aprendemos uma lição após o furacão, que era reconstruir os diques, reconstruir as zonas pantanosas e as ilhas barreira e travar o aquecimento global. Não estamos a fazer nada disso. Com o olhar virado para o futuro, os cientistas têm tentado prever o que uma subida de 1 metro do nível do mar significaria para algumas das nossas cidades. Para ilustrar o impacto que um furacão poderá ter, uma empresa de engenharia chamada Applied Science Associates criou uma animação de computador de um furacão de categoria 2. A Agência de Análise Geológica dos Estados Unidos forneceu os dados da elevação e topografia de cada cidade. O Centro Nacional de Furacões cedeu o seu modelo computadorizado SLOSH para determinar o valor máximo da sobreelevação de temporal à medida que vai inundando cidades ao longo da costa. Todos os que acharem que estão a salvo de ver Nova Orleans a desaparecer como cidade viável não deviam sentir-se em segurança, porque a sua cidade poderá ser a próxima. Em Nova Iorque, uma tempestade de categoria 2 poderá causar uma sobreelevação de 5 metros, inundando grande parte da baixa de Manhattan, incluindo Wall Street e o Ground Zero. Em Boston, uma tempestade equivalente poderá criar uma sobreelevação superior a 4 metros, submergindo grande parte da zona histórica do norte da cidade e da zona financeira. E em Miami, uma sobreelevação de apenas 1 metro inundaria Key Biscayne, South Beach e Miami Beach. Para além destas grandes cidades costeiras, Washington, D.C. também está ameaçada.
Um dos segredos mais bem guardados do aquecimento global é o de que a capital do país, Washington, D.C., é extraordinariamente vulnerável às alterações no nosso clima, especialmente em termos da subida do nível do mar e de furacões mais intensos. Embora Washington se encontre a quase 160 km da costa, a sua topografia singular coloca-a em risco. Outrora uma região pantanosa, as zonas de Tidal Basin e do National Mall situam-se apenas 180 cm acima do nível do mar. Mas o que torna a cidade ainda mais suscetível a tempestades vindas do oceano é o rio Potomac. O rio Potomac é um rio largo que sofre o efeito das marés porque está ligado à baía, que por sua vez está ligado ao oceano, o que significa que se registrar um aumento de 30 cm ao nível do mar, a nível mundial, teremos uma subida de 30 cm no rio Potomac, na Baixa de Washington. Se tivermos uma subida de 30 cm ou 7 metros ou 24 metros a nível mundial, teremos uma subida igual em Washington, D.C. Com as temperaturas a subirem na zona mesoatlântica, toda esta região encontra-se em risco. Os cientistas dizem que poderá vir a registrar-se um aumento de 30, 60 ou 90 centímetros no nível do mar este século. E aí começamos a antever um impacto muito grave para a capital do país. Temperaturas à superfície acima dos 27,5 graus Celsius poderão transformar tempestades de categoria 2 em furacões de categoria 4 ou 5. O físico Ming Li efetuou cálculos hipotéticos em relação ao possível impacto que uma tempestade destas poderá ter na região. As suas projeções baseiam-se no comportamento do Isabel, um furacão de categoria 2 que atingiu a baía de Chesapeake em 2003. Fizemos um cálculo muito preliminar e se assumirmos que a força dos ventos em comparação com o que foi registado durante o Isabel poderá duplicar. Então a sobreelevação de temporal que se poderá esperar em Washington, D.C. será de 5 metros. Em Baltimore será de 4 metros. Será um aumento do nível da água igual ao registado durante o furacão Isabel. Por outras palavras, um furacão da categoria 4 iria submergir as zonas baixas de Washington em mais de 4,5 metros. E à medida que o degelo glaciar aumenta, a ameaça global causada pelo aumento súbito do nível da água aumenta também. Todos os dias, os dados enviados por satélites ajudam-nos a ter uma imagem mais ampla do que está a acontecer. Existem literalmente milhares de cientistas, hidrólogos, oceanógrafos, glaciólogos que estão a usar esses mapas das alterações da massa de gelo, das alterações na circulação dos oceanos e a interpretá-los. E como é óbvio, persiste ainda a questão mais importante de todas. O que podemos nós fazer para abrandar esta tendência de aquecimento? E seremos capazes de responder a tempo de evitar uma catástrofe global? É fácil de nos descartarmos dizendo que é um problema para daqui a 20 ou 30 anos, mas existem certas coisas que, se não forem feitas agora, farão com que não estejamos preparados. Vamos perder a oportunidade, por exemplo, de mitigar os efeitos ou de nos prepararmos para os efeitos. Estes especialistas estão a exigir cortes mais agressivos nas emissões de gases de efeito de estufa. Mas mesmo que tomássemos as medidas necessárias, grande parte dos gases de efeito de estufa leva muito tempo a sair da atmosfera. Durante esse período, os oceanos irão continuar a aquecer. Se conseguíssemos estabilizar os gases de efeito de estufa hoje, neste preciso momento, os oceanos iriam continuar a aquecer provavelmente e no mínimo durante os próximos 30 a 50 anos, talvez mais. Oceanos mais quentes e a subida do nível do mar provocados pelo degelo dos glaciares e das calotas polares poderão provocar um desastre de proporções mundiais. Um dia, num futuro não muito distante, a subida das temperaturas poderá empurrar-nos para um mega desastre. Os glaciares no estado do Montana desapareceram. As montanhas dos Himalaias, nos Andes e nos Alpes estão desprovidas de gelo. E perdemos 5% da camada de gelo da Groenlândia e 8% da plataforma glaciar do oeste da Antártida. O nível médio do mar subiu 90 centímetros em todo o mundo. Várias cidades norte-americanas têm sido assoladas por tempestades cataclísmicas. A perda das zonas pantanosas tornou Nova Orleans indefesa, até mesmo contra as tempestades mais fracas, fazendo com que a cidade seja sujeita a constantes inundações. Secções de Miami foram consideradas demasiado vulneráveis para serem reconstruídas.
A Baixa de Manhattan é uma autêntica zona de desastre. E um Oceano Atlântico mais quente continua a conjurar tempestades tropicais cada vez mais violentas. No nosso cenário hipotético, existe um furacão que está a ganhar força perto do Cabo Hatteras, dirigindo-se para a Carolina do Norte. A tempestade é um monstro em formação. A variação do vento com a altitude é baixa e o olho do furacão forma um cone quase perfeito de nuvens a cerca de 18 mil metros de altitude. No próprio olho, os ventos giram a 370 km por hora, fustigando o farol do Cabo Hatteras. Mais a norte, os habitantes da região da Baía de Chesapeake preparam-se para o pior. As áreas mais vulneráveis a inundações são, como é óbvio, todas as cidades costeiras na zona principal da Baía. Annapolis, a parte norte da Baía, Baltimore. Alguns habitantes já sabem o que é um furacão de categoria 2, mas até hoje a região nunca foi atingida por um de categoria 4. Se tivermos um furacão de categoria 4, temos de enquadrar a energia envolvida. Ou seja, teremos 4 vezes mais energia. Os meteorologistas avisam que o furacão chegará ao continente ao início da manhã seguinte. Às 4 da manhã, a tempestade alcança a boca da Baía de Chesapeake, com maré alta. Tem muito espaço de manobra. E no caso de ter um olho pequeno, estamos a falar de um furacão que se encontra no meio da Baía de Chesapeake e que se comporta como se estivesse em pleno Oceano Atlântico. A sobreelevação, agora uma quantidade gigantesca de água, dirige-se para norte, ao longo da margem oeste, espalhando o caos na cidade de Havre de Grace. Não houve nada que a fizesse abrandar. Subiu disparada pela baía acima. Não há ilhas-barreira nem zonas pantanosas. As ondas reviram-se num autêntico frenesim, esmagando tudo à sua passagem. As casas são destruídas e espalhadas como fósforos. Esse seria provavelmente o pior cenário possível em termos de danos, à medida que subia pela baía. A tempestade passa perto da cidade de Harrisburg, na Pensilvânia. Teríamos provavelmente bastante vento para impelir as ondas. Haveria muitos estragos. Os habitantes de Baltimore e Annapolis, a capital do estado de Maryland, recebem ordens para evacuar. As pessoas entram em pânico. A subida das águas fez desaparecer longas extensões de pavimento. Apenas 4 vias de saída continuam intactas. Teríamos de efetuar uma evacuação em massa através de 4 pontes. Não estou a ver que conseguíssemos evacuar um número tão grande de pessoas. Às 9 da manhã, a tempestade dirige-se para o estuário estreito do Potomac. Chega ao canal principal do rio Potomac e a água é afunilada numa zona apertada e não tem outro sítio para onde ir senão para cima. Por esta altura, na Virgínia, partes da zona histórica de Alexandria já se encontram submersas. As ondas aproximam-se. Washington dista quase 160 km da boca da Baía de Chesapeake, mas continua a ser muito vulnerável. Irá causar uma sobreelevação que será canalizada por uma zona estreita, obrigando a água a subir e a acelerar em direção à cidade. Quando a tempestade chegar à cidade, virá como uma muralha d'água. Isso poderá traduzir-se num aumento de 4,5 metros a 5 metros na zona de avanço destes afluentes. As ondas varrem as pistas de aterragem do Aeroporto Nacional Reagan. O Aeroporto Nacional encontra-se em terrenos baixos e algumas zonas foram mesmo conquistadas à água. O aeroporto encontra-se neste momento exatamente ao nível do mar. As ondas atingem edifícios no National Mall. Na Tidal Basin, a água continua a subir. Estamos a falar de uma cidade em que muitas das suas zonas não têm grande elevação. É uma cidade que tem muitas áreas que são extremamente vulneráveis. A água irá chegar bem perto da Casa Branca. Quando a tempestade passar, finalmente, partes de Washington estarão debaixo de 5 metros de água tóxica. Esta imagem da capital do país é um símbolo daquilo em que muitas das nossas grandes cidades se poderão transformar. Se não colocarmos um travão nos combustíveis fósseis em breve, irá ser uma cidade que ficará abaixo do nível do mar, rodeada por diques, atingida por furacões cada vez maiores.
De acordo com o relatório de um painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, este poderá vir a ser o futuro. Cidades costeiras de todos os continentes em risco, redução das reservas de água doce e alimento, dezenas de milhões de pessoas deslocadas, todas elas potenciais vítimas daquilo a que muitos especialistas dizem poder vir a ser um degelo global. Versão portuguesa via satélite. Alguns destes rios de gelo chegam a deslocar-se a mais de 3 km horários. Durante a última idade do gelo, esculpiram paisagens inteiras, abrindo caminho através da rocha. Um sistema glaciar pode ser tão grande como um continente ou tão pequeno como um pequeno vale entre montanhas. Todos os anos, quando a neve cai, os glaciares ganham novo gelo. Um glaciar saudável é aquele que recebe bastante neve durante o inverno e que não a vê derreter demasiado durante o verão. Dessa forma, pode manter a sua massa ou mesmo crescer. Estes glaciares de montanha existem há mais de 10 mil anos. Atualmente, os cientistas monitorizam o seu estado diariamente e prevêem que todos eles terão desaparecido por volta do ano 2050. Mas o período de vida de um glaciar de montanha é curto quando comparado com os rios de gelo que fluem a partir das plataformas glaciares. Muitos deles têm mais de 500 mil anos. Estes glaciares polares são ainda mais importantes para o futuro do planeta. Só em termos de massa, as calotas pelo mar. No Bangladesh, os arrozais que alimentam milhões de pessoas desapareceriam debaixo da água salgada. Seria deslocado um número infindável de pessoas que se tornariam refugiados climáticos. E algumas das maiores cidades dos Estados Unidos, como Miami, Baltimore, Nova York e Boston, poderão ver desaparecer as suas zonas costeiras de maior valor imobiliário. Pior do que isso, as temperaturas do mar aumentarão, o que irá provocar tempestades tropicais e furacões de maior intensidade. Um furacão é um motor alimentado a calor. É um monstro que devora calor e obtém-no a partir das camadas superiores do oceano. Por isso, quanto mais quente for o oceano, maior será o calor que alimentará os furacões. O derretimento dos glaciares pode ser o primeiro sinal desta catástrofe ambiental iminente. Um glaciar é um rio de água congelada que avança lentamente. Uma tremenda acumulação de neve compactada pela pressão do seu peso e transformada em gelo. Move-se muito lentamente sob o peso da sua própria gravidade e é essa a chave. Um glaciar tem de se deslocar para lhe podermos chamar um glaciar. Nos últimos 10 anos, o sistema climático está a mudar. E está a mudar a um ritmo que, comparado com as décadas e séculos anteriores, é bastante rápido. E mares mais quentes significam um aumento do nível da água. À medida que a água aquece, expande-se. Por isso, a água quente ocupa mais volume, aumentando também o nível do mar. Os cientistas prevêem um aumento do nível da água do mar entre 30 e 90 centímetros até ao final do século. Mas se uma porção significativa das calotas glaciares polares derreter, estes valores podem ser muito superiores. Não é totalmente irrealista pensar que a subida do nível do mar poderá chegar aos 3 metros até 2100. Existe muito gelo na parte ocidental da Antártida. Encontra-se abaixo do nível do mar e é inerentemente instável. Estamos preocupados que possa derreter muito rapidamente. Só este volume poderia provocar uma subida de água do mar em 4,5 metros. As zonas costeiras de baixa altitude ficariam devastadas. Países insulares inteiros no sul do Pacífico seriam engolidos. Todos os dias perdem-se 500 milhões de toneladas de gelo das plataformas glaciares polares, talvez irremediavelmente. Este facto está a deixar os cientistas alarmados, porque as plataformas glaciares cobrem quase 10% da superfície terrestre e contêm 75% da água doce do planeta. O grande problema é o potencial derretimento dos grandes lençóis de gelo da Groenlândia e da Antártida, muito maior do que o degelo de alguns glaciares. Trata-se de um fator realmente crucial para a civilização neste século, o que irá acontecer aos lençóis de gelo. O mesmo fenómeno sinistro registra-se por todo o mundo.
As famosas neves do Monte Kilimanjaro estão a desaparecer. As correntes congeladas dos Andes estão a secar e os glaciares do Parque Nacional dos Glaciares no estado do Montana estão a desaparecer. Este retrocesso global dos glaciares é o resultado de uma tendência geral de aquecimento por todo o planeta. Os oceanos estão a aquecer. Aqueceram de forma muito convincente nos O grande degelo é uma realidade. Os glaciares alpinos estão a regredir nos Himalaias, nos Andes, nos Alpes e na América do Norte. Restam-nos apenas 27 dos 150 glaciares que se estimam terem existido aqui. E os cientistas afirmam que este quadro negro não se fica por aqui. O clima está literalmente a ficar fora de controle. Os glaciares que estão a derreter irão provocar a subida da água dos oceanos e o aparecimento de tempestades assassinas. E tal como a mítica Atlântida, as cidades norte-americanas poderão vir a ser engolidas pelo mar. O memorial de Jefferson ficará debaixo de 4,5 metros de água. A água irá chegar perto da Casa Branca. Mega desastres, o degelo do glaciar.